Oi, rapaziada, Mac. Antes de começar o vídeo, eu só queria avisar que a lista não tá em ordem decrescente, só são informações aleatoriamente jogadas no vídeo. Enfim, é só isso mesmo. Vamos pro vídeo. Médicos da mentira. Ao longo da história, após a manifestação geral da peste, aqueles que tinham um malote metiam o pé da cidade para tentar sobreviver no campo. Isso era incluindo a maioria dos médicos. Por conta disso, abriu uma brecha muito grande para que pessoas que na verdade nem são formadas fingissem ser médicas, vendendo poções, pozinho, curas mágicas e um bando de merda fingindo ser algo coerente e que realmente iria resolver o problema do público em geral. Então eles espalhavam a la Saul Goodman seu negócio para todos da cidade, com o discurso que iriam curar a doença da peste para cada um de seus pacientes. Então vou listar as formas mais comuns que os charlatões usavam. Para você ter uma ideia da nojeira que eram esses caras, olha só o que essa rapaziada recomendava: óleo de cobra, tônico para frio e febre, elixir milagrosos, pomada da calvície e para finalizar com chave de ouro, levanta defunto. Não sei se você lembra, mas em Dragon Ball Z, para ressuscitar alguém, eles pegavam as esferas do dragão que estavam espalhadas pelo mundo todo e chamavam Shenlong e fazendo pedido para ressuscitar alguém. Mas os personagens de Dragon Ball Z foram muito burros, porque era só pegar o levanta defunto. Depois que o Goku morre, é só colocar na boca dele que ele levanta rapidinho. 9. Um método Win. Mais famoso como Thomas Vicari, um doutor inglês que inventou essa técnica, e essa se tornaria uma das técnicas mais conhecidas na peste, mas ela é bem bizarra e nojenta. Enfim, passo 1. Pegar uma galinha saudável. Passo 2. Tirar todas as penas da bunda dela. Passo 3. Usando a parte depenada do popô da galinha para colocar diretamente nas bolhas e mantendo ela amarrada no local. A lógica é disso? Pô, você tá procurando lógica mesmo? Tá de sacanagem? Ok, vou explicar a teoria. Eles pensavam que a galinha respirava por algum dos orifícios do corpo dela. Poderia ser qualquer um, mas na mente deles era o anal. Então, em teoria, sugaria e absorveria a doença pelo cu. Quando a galinha já tinha contraído a peste, o paciente achava que estava curado porque passou a praga para a galinha, mas na verdade só fez com que a coitada também ficasse doente. 8. Os 4 ladrões de vinagre. Um grupo de 4 ladrões roubavam casas de pessoas que tinham morrido recentemente por conta da peste. E eles roubavam dezenas de pessoas, mas mesmo assim nenhum dos ladrões ficava doente. Mas como? Na verdade, a sua segurança era uma poção mágica. Era basicamente uma mistura de vinagre que eles passavam nos seus corpos inteiros antes de executar os roubos. Mas em certo momento eles foram presos. Foi oferecido a liberdade em troca da poção secreta, que foi revelado uma mistura de vinagre, alho, ervas e especiarias. Ninguém sabe ao certo se a história é verdadeira, mas essa história foi bem popular na época. Mas o grande problema é que nesse período, quando a população soube dessa cura milagrosa, aconteceu infelizmente uma falsa sensação de proteção, pois eles estavam imunes a só um tipo de forma de ser infectado, que era pelas pulgas dos ratos doentes. Mas existia a peste pneumônica. Essa forma de pegar a doença era passada por gotículas transportadas pelo ar, e que na verdade tinha uma taxa de 100% de mortalidade, então era muito pior. Então o pessoal saía achando que estava muito bem com essa misturinha pelo corpo e morriam. Não é que essa mistura não seja eficaz, é porque dessa forma afeta diretamente o sistema pulmonar, então é inútil para isso. 7. Urina. Na época medieval, a urina era realmente muito usada, pois as pessoas dessa época viam a urina como propriedade de purificação e cura. Então, juntando o útil ao agradável, mijo igual a porra da cura da peste que tá matando todo mundo na terra, certo? Eu não julgo, eles estavam desesperados por algo. Essas pessoas que tinham a crer que a urina era a solução, tomavam banhos com urina pura para aliviar os sintomas da peste. A urina era coletada de pessoas saudáveis e destinadas aos doentes, juntando com a água de banho ou até mesmo bebiam diretamente do copo, como se fosse guaravita. 6. Sanguessugas. Esse método era muito usado pelos ricos. A teoria por trás desse método é simples: elas sugam sangue, logo se elas sugarem meu sangue, também vou sugar a doença. Genial, vamos testar. Não deu muito certo. O irônico é que essas mesmas sanguessugas na verdade passavam mais doença para eles, pois as sanguessugas em excesso poderiam desenvolver uma infecção, então os ricos pagavam para morrer e contrair outra doença. O complicado é quando você vê o diagrama dos lugares mais comuns de colocarem as sanguessugas. 5. Teoria do miasma. Essa era uma das teorias mais faladas da época, que a doença da peste era contaminada pela inalação em massa de ar nocivo, ou simplesmente um mau cheiro. Os cheiros mais comentados de ser a causa da contaminação de tal seria resíduos orgânicos humanos, carne em decomposição, água de valão e, claro, peidos de maromba após tomar um whey protein. Nessa teoria, o ar carregado dessas coisas trariam consigo a praga, e para counterar um mau odor, era usada a estratégia de coisas com cheiro doce, rosas, ervas e até mesmo chá, pois em teoria isso anularia o mau odor, por conta do bom odor estar perto da narina. E
esse é um dos motivos dos médicos da peste serem extremamente estilosos e icônicos para a época, pois essa máscara era feita assim para colocar especiarias no bico dela, assim os médicos ficariam diretamente cheirando essas especiarias o dia todo, ficando com um odor bom no seu nariz a todo momento. E no fim isso era apenas uma falácia. 4. Fezes. A rapaziada da peste na área da medicina teve um momento que começou a meter o louco e fé, tentando qualquer merda como cura, literalmente falando. Um desses métodos era feito de resina de árvore, raízes de flores e cocô humano. Essa forma de cura começava estourando as bolhas da doença, e assim que essas bolhas fossem abertas, inserido a pasta com fezes e depois selado para se manter ali. E depois disso, os médicos recomendavam que o paciente fosse dormir e ficar de repouso em casa. No dia seguinte, por incrível que pareça, o paciente não estava mais com a doença, e sim com a doença e uma infecção. E por sorte, com seu braço ainda conectado ao seu corpo. 3. Flagelação. Se hoje em dia a religião está dentro da geopolítica mundial em peso, imagina essa época onde todos eram mais ignorantes ainda. Então os pastores a lá Pablo Marçal falavam: essa peste não é nada mais nada menos que um castigo divino. Aceitamos pagamento de dízimo no crédito, débito e Pix. Então um grupo de fiéis se juntaram e andaram pelas ruas enquanto se flagelavam em público, como uma demonstração de arrependimento divino. O mais irônico é que esses fiéis, assim que contraiu a praga, morreu ainda mais rápido que as pessoas que não estavam com essa disciplina, pois seus corpos estavam totalmente ferrados, por conta do sadomasoquismo. Flagelação em nome do perdão divino. 2. Sangria. Esse método famoso foi usado por muito tempo. E como funciona? Então, primeiro você abre o braço fazendo com que o sangue escorra pela tigela. Mas você acha que isso era isso? Achou errado, otário. Até porque muitos dos médicos, em vez de fazer o corte no braço, faziam no pescoço do paciente. Mas o maior problema disso, além das infecções, pois naquela época os instrumentos não tinham esterilização acima da média, era a quantidade de sangue, que me faz teorizar algo. Se você chegava pros médicos nessa época, você poderia só ter uma gripe. Eles queriam drenar todo o seu sangue, falando que você iria ser curado. Mas eu teorizo que na verdade eles eram vampiros e queriam se esconder enquanto se alimentavam com mentiras de cura aos pacientes. Você não me engana, cabeça de urubu do Pix. 1. Exterminação. Então essa parte é meio complexa, pois foi por conta de uma mentira. Os judeus foram reunidos e queimados no estilo caça às bruxas da Idade Média, pois realmente na Idade Média acontecia isso. Mas por que fizeram isso? Então, no período medieval circulava rumores que os judeus estavam envenenando água de poços da comunidade. Assim, no ano de 1348, um grupo de judeus foi capturado como prisioneiros no lago de Genebra, e eles estavam sendo brutalmente torturados, e um deles solta a voz, falando que eles tinham envenenado realmente os poços de água. E na real isso era mentira. E nisso essa mentira foi parar lá na Alemanha. E assim que a notícia chegou, foi como uma caça às bruxas em diversos lugares da Europa. E diversos judeus foram mortos pelos cidadãos por uma mentira. Mas isso nem fazia sentido ser verdade, pois os judeus também estavam sendo prejudicados pela peste. Mas quem liga? O bagulho é culpar um grupo menor de pessoas e exterminar eles, né? E o extermínio de judeus só parou após a peste começar a ter seu fim.